Pai do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia comigo, Gênesis 12. Gênesis capítulo de número 12. Glória a Deus. Gênesis 12, 7. Gênesis 12, 7. Glória a Deus. Gênesis 12, 7. Os irmãos vão nos perdoar. Hoje nós não conseguimos ligar a televisão. O computador chegou, mas bloqueou, não quer funcionar. Para o domingo que vem, a gente vai ver se, para quarta-feira, a gente vai ver se funciona em nome de Jesus. Gênesis 12, 7. Glória a Deus. Gênesis 12, 7. Aleluia. Quem achou diz amém. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, fala para ele, você pode olhar no telefone. Tem Bíblia no telefone, Bíblia, tudo quanto é lugar. Você pode olhar a Bíblia no teu telefone. Não tem desculpa. Vamos lá. A parte B diz assim: e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Mais uma vez. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Podeis assentar. Aleluia. Esse texto está falando de Abraão. Você conhece? Abraão. Abraão vai edificar um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus. E é interessante porque o Senhor falou comigo ao meu coração enquanto estávamos aqui em uma das nossas manhãs de escola bíblica. E nós estamos falando sobre Abraão, falamos sobre Isaac, estamos falando também falamos hoje sobre Jacó. E interessante, algumas lições e algumas mensagens o Senhor colocou muito forte ao meu coração. Uma delas foi essa, Gênesis 12, 7, que diz que edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Geralmente conhecemos Abraão como pai da fé. Abraão, pai da fé. Creu nas promessas. Ele creu contra a esperança. Obrigado, meu amigo. Ele creu contra a esperança. Só que, quando nós estudamos a vida de Abraão, Abraão não foi somente o pai da fé. Eu olho para a vida de Abraão e vejo um homem que edificou altares. Ele era um homem que edificava altar. Isso é muito interessante. Não existia tabernáculo, não existia templo. Uma das formas de Abraão se relacionar com Deus, de manter contato com o Senhor, era através dos altares. Os altares, eles vão ser um marco na vida de Abraão. E
eles vão identificar algumas fases da sua vida e da sua progressão no seu relacionamento com Deus. A progressão da sua fé. E nós vamos entender, isso é tão interessante, porque Gênesis 11 vai dizer que homens decidem levantar uma torre, construir uma cidade e fazer famoso o seu nome. Só que em contrapartida, um homem em Gênesis capítulo de número 12, olha a transição. Gênesis 12, agora nós temos um homem que quer edificar altar. Não quer fazer o seu nome grande, mas ele quer honrar ao nome do Senhor. É interessante, glória a Deus. Em Gênesis 11, nós vemos em Babel uma torre. E o final daquilo, o que Deus fez? Confusão. Espalhou. E as línguas foram repartidas ali. Eles se espalharam. Quiseram um nome. Depois subiram do mapa. Agora Gênesis 12, você encontra alguém que deseja honrar o nome do Senhor. E o Senhor dizendo para ele que faria dele grande. Daria para ele, diz, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. A gente vê o contraste entre Gênesis 11 e 12. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão e lhe faz promessas. Aleluia. O Senhor diz coisas que iriam acontecer na vida de Abraão. E diz, vai para uma terra, missionária Penha, em que eu vou te mostrar. Abraão crê, e com fé ele sai. Na sua peregrinação, o texto vai dizer que ele chega a Canaã. Se você acompanha o versículo de número 5, e diz que vieram à terra de Canaã. No versículo 6, vai dizer que Abraão partiu por toda aquela terra, até ao carvalho de Moré. Cananeus habitavam ali ainda. Só que no versículo de número 7, quem aparece novamente para Abraão? Até então, Abrão. Quem aparece é o Senhor, revelando para ele agora qual era a terra. O Senhor aparece para Abraão e vai dizer assim para Abraão: a tua semente darei esta terra. Perceba, versículos anteriores. A ordem de Deus é: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão caminha em obediência. Quando ele chega ao lugar, Deus revela qual era a terra. É essa terra que eu vou dar a sua semente. Isso é interessante, pastora Célia, porque tem coisas que Deus só revela para aqueles que lhe obedecem. Tem coisas que Deus só revela para quem decide caminhar em obediência. Se você é alguém que obedece aos preceitos de Deus, pode ter certeza, Deus vai revelar coisas a você que não revela a ninguém. Deus vai revelar coisas a você que ainda não chegaram ao teu conhecimento. O que você precisa fazer? Andar em obediência. Olha para quem está do teu lado. Vê se ele está com cara de quem está com fome. Vê se ele está com cara de quem está com frio. Diga assim: anda em obediência. E o Senhor vai revelar a você coisas novas, grandes,
e firmes que não sabes. Quantos vieram para adorar o Senhor? Aleluia. Parece que o frio apaga o fogo da gente. Incrível. Gênesis 12. O Senhor revela. O Senhor lhe faz promessas. Isso é interessante. Ele chega a Siquém. E em Siquém, o Senhor aparece. Revela. Essa é a terra. Abraão. E o que Abraão vai fazer? Abraão vai edificar um altar. Abraão vai edificar um altar. A pergunta, por que ele edifica um altar? Porque ele edifica um altar. Perceba, o texto é claro. Porque ele edifica um altar em resposta a uma ação de Deus na sua vida. Ele tem uma promessa. Ele ainda não tem a realização. Ele tem uma promessa, Silvinho. A terra, tem ocupantes na terra. Ele tem uma promessa, tem ocupantes na terra que o Senhor disse que seria dele. Mas mesmo assim, em resposta ao que o Senhor fez na sua vida, ele ergue um altar. Aleluia. Meu Deus do céu. Isso aqui é forte. Ele ergue um altar por um motivo especial. Ele sabe de onde Deus o tirou. Ele sabe quem o chamou. Ele sabe que o que Deus tem para a vida dele é grande demais para a sua vida. Abraão não merecia, mas o Senhor o chamou. Deus não chama Abraão porque Abraão merece. Deus chama Abraão por causa da sua infinita graça e misericórdia. Aleluia. Então Abraão levanta o altar em gratidão. Por quê? Foi escolhido por Deus para caminhar em sua presença e receber dele uma grande promessa. Tanto é que Gênesis 15, 7, o texto vai dizer, o Senhor diz, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. O Senhor diz para ele, eu te tirei de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. Tem muita gente que se perde quando viu a novela sobre Abraão na Record. Abraão vivia no meio desse contexto de Ur dos Caldeus. Não se engane com o que você viu ali não. Isso, ele está pregando junto comigo. O Senhor vai dizer, presbítero Kleber, eu te tirei de Ur dos Caldeus. Te tirei do meio da idolatria. Te tirei do meio dos seus. Quem era Abraão? Ninguém sabia, até chegar a Gênesis 12. Mas só que Deus olha para a terra e encontra um homem para manifestar as suas promessas. Quem era Abraão antes da promessa? Quem era Abraão antes de Deus falar com ele? Agora quem é Abraão depois que Deus fala com ele? Isso se assemelha muito à nossa vida. Quem éramos nós? Vivíamos no nosso Ur dos Caldeus, mas o Senhor pela sua infinita misericórdia foi lá na Ur dos Caldeus e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. E nos trouxe para a maravilhosa luz e nos deu um novo nome, mudou a nossa vida, mudou a nossa condição e nos fez uma promessa. Cadê você que é grato àquilo que o Senhor fez na sua vida? Cadê você que nessa noite vai levantar um altar de gratidão, porque você reconhece de onde Deus te tirou e de onde Deus te colocou? Antes do Senhor chegar na vida de Abraão, Abraão tinha um destino. Mas quando o Senhor chega na vida de Abraão, Abraão tem outro destino. O destino não era somente realizar a promessa e esquecer de Abraão, não. O destino de Abraão, como eu e você, era levá-lo à eternidade com ele. Aleluia! Meu Deus. Perceba, Abraão não levanta altares depois que a promessa se cumpre. Não,
Abraão levanta altares antes da promessa se cumprir. Grave essa frase no seu coração. Antes de possuir a promessa, Abraão ergueu um altar. Por quê? Gratidão vem antes do cumprimento da promessa. Gratidão vem antes da realização. Aleluia. Então não precisam coisas espetaculares acontecer na minha vida para eu ter um coração grato. Não, eu já tenho um coração grato porque Ele me salvou, Ele me limpou, me tirou do império das trevas. Ele morreu na cruz para me salvar. Isso é o suficiente para eu ser grato. Eu ainda não vi a promessa acontecer, mas eu sou grato porque Ele me salvou, porque Ele me salvou, porque Ele te salvou, porque Ele te salvou, porque Ele te salvou. Você tem que ser grato, porque Ele aleluia, te deu uma nova vida. Você tem que ser grato. Você não precisa ver as bênçãos para ser grato, porque a maior bênção já aconteceu. Salvação, salvação. Na cruz do Calvário desceu o sangue que nos libertou do nosso pecado. Ele é grato. O Senhor me tirou de Ur dos Caldeiros e disse que eu seria pai, não somente de um filho, mas de uma multidão. Disse que eu seria pai de uma nação. Aleluia. Você reconhece aquilo que o Senhor fez na sua vida, querida? Aleluia. Escuta isso aqui. Por isso que quem é grato está sempre fazendo questão de retribuir as bênçãos que recebeu. Quem é grato, meu amigo Luiz, ele sempre faz questão de retribuir ao Senhor as bênçãos que recebeu. Ele faz questão de retribuir. Ele transforma gratidão em serviço. Ele serve em gratidão. Ele não serve só quando convém. Ele não serve só um mês. Ele não serve só o tempo. Ele serve constantemente. Ele não serve só quando os outros estão olhando. Ele serve também quando ninguém está olhando. Ele serve. Porque Ele transforma gratidão em serviço. Ele transforma gratidão em louvor. Ele é diferente, Ele canta diferente. Ele canta de um jeito onde as pessoas... Por que todo esse entusiasmo? Porque Ele sabe, o Senhor me salvou. Aleluia. Ele transforma gratidão. Ele ama porque Ele é grato. Porque o Senhor o amou primeiro. Por quê? Porque Ele quer viver uma vida em honra àquele que o abençoou. Aí por isso que eu olho para Davi. Davi conquista o Monte Jebus. Transforma na capital Jerusalém. A capital religiosa, política da nação. Só que tem um detalhe. Ele está estabelecido ali. Só que cadê a arca? Não tem arca. Então ele diz, acaba de assumir o trono. Na mente de Davi é o seguinte: não posso governar sem a presença. Vamos buscar a arca, porque não adianta ter o trono, mas não ter a presença. Aí ele vem, o texto diz, com uma roupa especial, dançando com todas as suas forças. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. E Mical, ó. Mical está lá, na janela. Isso é forma de um rei se comportar. E Davi, se o Espírito de Deus, em festa, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Dava 6 passos, parava, sacrificava. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto. Dá 6 passos, para, sacrifica. Eu canto como o rei Davi. Eu canto.
caminhando 6 passos. Para, sacrifica. E quando ele chega diante de Mical, isso é jeito de rei se comportar. A escola de Mical é diferente. A escola de Davi é outra. Davi diz, é isso. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu estava atrás das malhadas. E o Senhor agora me colocou no trono. Eu danço com todas as minhas forças. Eu não estou fazendo isso para mostrar alguma coisa. Eu estou fazendo isso para honrar aquele que me levantou. Cadê você que vai transformar gratidão em adoração? Cadê você que vai transformar gratidão em serviço? As pessoas vão perguntar, por que você faz? Aí você diz, eu sou grato a quem me salvou. Ele levanta um altar em gratidão. Minha pergunta para você é, o que você tem feito em gratidão ao Senhor? Segundo altar, deixou sua Bíblia aberta. Versículo 8. Aí o texto diz, moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E o que ele faz? Edificou ali um altar ao Senhor e fez mais, invocou o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro ele sai de Siquém, onde ele levanta o altar de gratidão. Segundo, ele vai para Betel, próximo aos limites entre Betel e Ai. Nesse lugar, o texto diz, ele arma a sua tenda. Não somente arma a sua tenda, mas também o texto está dizendo que ele novamente edifica um altar. E ele invoca o nome do Senhor. Estávamos estudando hoje de manhã, Betel. Significa Betel? A casa de Deus. O que significa Ai? Se lembra que por causa da batalha de Ai, no tempo de Josué, eles perdem a batalha, em que Acã vai pegar o que não deveria pegar. Por causa disso, eles perdem a batalha em Ai, essa mesma cidade. Ai significa monte de ruínas. Ele vai edificar um altar em Betel, que fica próximo à cidade de Ai. E erguer um altar entre Betel e Ai tem um significado glorioso. Sabe, é como estar na fronteira entre a casa de Deus e um monte de ruínas. É como estar na fronteira entre a casa de Deus e um monte de ruínas. Nas ruínas do mundo caído. Sabe, ele ergue um altar ali, ele está dizendo, e preste atenção, mesmo diante de ruínas e de um mundo caído, ao edificar um altar em Betel, ele está dizendo, a minha prioridade será sempre o Senhor. Ele edifica um altar novamente, aleluia, desejando novamente ter um contato com o Senhor. Só que percebe que antes de um altar, ele também arma uma tenda. Tenda era a residência dos nômades. De alguém que geralmente viajava, armava tendas. Ele arma a tenda e edifica um altar. É como se ele estivesse dizendo, ao armar a tenda, eu sei que a minha morada aqui é passageira. Só que novamente ele edifica um altar e ele está dizendo com isso, minha morada pode ser passageira. Só que o meu compromisso com Deus não, o meu compromisso com Deus é contínuo.
Ao armar uma tenda, ele está dizendo: a minha morada aqui é passageira. Aleluia, eu estou aqui de passagem. Só que ao edificar um altar novamente, ele está dizendo: o meu compromisso com Deus é contínuo, contínuo, contínuo. É por isso que eu digo que Abraão é alguém que tem uma vida de altar. Não é alguém que edifica um altar sim, e depois lá no Senhor. Não. É alguém que quer estar em contato contínuo com Deus. Em contato contínuo com Deus. É alguém que prefere edificar o altar e dizer: Senhor, eu desejo estar em tua presença, eu desejo ter comunhão contigo constantemente. O que isso quer dizer? Não é alguém que adora só na igreja, não é alguém que adora só num domingo ou num sábado de manhã. É alguém que sai daqui para numa segunda-feira buscar o Senhor também, numa terça-feira buscar o Senhor também, numa quarta-feira edificar um altar e buscar o Senhor também, numa quinta-feira ele continua edificando o seu altar. Ele vai para o quarto, ele fecha a porta e ele ora ao Pai em secreto, porque ele deseja estar em contínuo contato com o Senhor. E na sexta-feira o que ele faz? Edifica um altar, aí chega sábado, ele edifica um altar. Nos 365 dias durante a sua vida, ele passa edificando um altar e tendo contato com Deus. Cadê você que não vai parar de buscar o Senhor? Cadê você que não vai parar de edificar um altar? Eu sei que nós estamos aqui de passagem, mas eu tenho certeza de uma coisa que não vai passar, é o nosso contato com Deus. Porque a gente começa a ter contato com Deus aqui, e depois da morte, durante a eternidade, estar em contato com Ele. Oh meu Deus do céu! Aqui é transitório, mas a minha eternidade com Ele já começa aqui. Você tem noção do que é isso? Levantar um altar. Quem tem uma vida de altar é alguém que tem um relacionamento contínuo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oh Jesus, quem continua a levantar um altar em Betel é alguém que não quer viver apenas de experiências passadas. Aí vive só no passado, mas no passado é alguém que quer continuar construindo uma nova história com o Senhor. Eu contava aqui de manhã de uma experiência que uma vez tivemos em Patis. Toda vez que às vezes eu estou trabalhando, vou levar carro em alguma outra cidade, passo na entrada de Patis, eu lembro disso. Sabe qual era a minha idade, mais ou menos? Entre ali, de 7, 8, por aí, 9 anos. Eu lembro disso até hoje. Foi a última vez que estivemos em Patis. Foi uma vigília. Estávamos na vigília. Céu estrelado. Sabe, algo poderoso. Aí eu lembro os detalhes. Eu lembro até dos detalhes. Que o bispo pediu para alguém orar. O bispo pede para um antigo diácono aqui na igreja orar. Eu esqueci o nome dele. Eu sei quem ele é, mas eu esqueci o nome dele. Essa pessoa vai orar. Luzes de lampião. Eu falava aqui pela manhã que Patis foi assim. Esse pessoal que é todo se não tiver isso, eu não vou. Se não tiver Patis, a casa era igual aquelas casinhas do sertão. Parecia de massinha. Eu falava aqui de manhã, não era não, Gina? Estava cozinhando, daqui a pouco tinha alguém batendo no chão que estava matando uma cobra. A gente nadava e pulava. Eu lembro que tinha uma pedra que a gente vinha correndo e pulava. Eu lembro de pessoas pulando. Aí vinha, pulava de barriga, né? Era aquela festa. A gente pulava, né? Vinha correndo. E de vez em quando vinha uma cobra também no rio. A gente vivia entre cobras ali. Pessoas não, entre gente, tá?
E só que era um lugar tão espiritual, foi um lugar, acho que um dos mais, se não o maior, mais espiritual, pelo menos para mim. E uma experiência que nós tivemos ali é de que nessa vigília eu estava do lado da minha avó, saudosa avó. Eu estava com ela, o bispo pediu para orar, a igreja fechou o olho para orar, os irmãos fecharam os olhos para orar. E de repente eu olho para o céu, e eu vejo uma nuvem que estava tão grande sobre nós. Só que o desenho dessa nuvem era o desenho de uma mão que estava sobre o lugar onde estávamos. Eu lembro disso, igreja. Uma nuvem, uma mão enorme. Não era como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, não. Aquela nuvem era do tamanho da mão de Deus, de tão grande que era. E eu desesperado falava, vó, ela olhava para cima, ela olhou para cima também, ela viu. E aquilo ali marcou minha vida, até hoje eu lembro. Aleluia. Só que eu não desejo apenas olhar para trás e ver as experiências que eu tive. As experiências que eu tive com Deus desde a minha infância na igreja. Pela misericórdia de Deus, eu digo para Deus em minha oração, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero que essa geração de hoje possa ver também as coisas maravilhosas que nós vimos no passado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa desejar mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Deus mudou não, o mesmo Deus que fez no passado é o Deus que se manifesta hoje, mostrando coisas maravilhosas. Eu quero mais de Deus. Então, para ter mais de Deus, eu sei que eu preciso continuar ter uma vida de altar erguido. Arabaçu, andarabaxê. Decomanassi, andarabaçu, andarabaxu, andará. Anai, decomanassi, andarabaçu, andará. A gente quer muito de Deus e busca pouco a Ele. A gente é uma geração que tem tudo, somos abençoados, nós temos tudo, mas buscamos muito pouco. Enquanto eu olho para a geração passada, era uma geração que tinha pouco, mas buscava muito. Eu vejo a geração de hoje tem tudo do bom e de melhor, mas parece que não é grato aquilo que o Senhor tem dado. Enquanto eu olho, sabe, para a geração anterior que me ensinou a buscar a Deus com fidelidade, tinha dificuldade, mas só que eu via irmãos e irmãs que eram fiéis no seu contato com Deus, que eram fiéis no seu relacionamento com Deus, e isso me inspira a continuar, até Deus me chamar, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo contato com Ele, edificando o meu altar. Aleluia! Deus não mudou, Ele quer continuar a se manifestar nesses dias, mas para isso eu sei, eu preciso edificar o meu altar. Tínhamos pouco, parecia que tínhamos muito, porque era uma igreja que buscava, era uma igreja que era fiel, a igreja lá embaixo que não cabia gente. Igreja lá embaixo, quantos cultos de libertação, quantos cultos da família, e Deus agia. Não tínhamos a tecnologia que temos, não tínhamos o som que temos, mas nós tínhamos pessoas antes que nós temos hoje. As nossas escolas bíblicas eram lotadas, as nossas consagrações era o poder. Deus agia nos nossos cultos. O que mudou? Quem mudou foi a gente. Sabe o que a gente precisa hoje? Que misericórdia ao Senhor, porque não está bem. Igreja, não estamos bem. Sabe o que o Senhor me manda dizer para a igreja? Não estamos bem. Fiz tantos trabalhos bons, fiz tantas terças jovens, botava caixa de som no carro, mas não sei quanto carregava o peso todo nas costas. O Senhor está dizendo, não estamos bem.
estamos deixando de levantar altar. Estamos criando torres, estamos edificando menos altar. Quando tem altar levantado, tem quebrantamento, igreja. Quando tem altar levantado, tem arrependimento. E nós precisamos de novo levantar altar. Eu preciso de novo levantar altar, a começar por mim. A começar por mim, missionário. Continuar, levantar altar, e eu vou terminar. Meu Deus. Em Siquém ele agradece. Só que agora em Betel ele também invoca. Percebe uma progressão em seu relacionamento? Em Siquém agradece. Em Betel, além de levantar um altar, ele invoca. Também precisa haver um progresso no nosso relacionamento com Deus. Meu Deus do céu. Agora ele invoca. E o terceiro altar? O terceiro altar foi em Hebrom. Gênesis 13. Perceba. Altar em 12. Altar em Gênesis 13. Gênesis 13. Em Gênesis 13, 18. Ele, de novo, arma as suas tendas, habitando nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E ali ele edifica um altar ao Senhor. Logo depois da passagem, aonde Ló vai se apartar do seu tio, por causa da contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, Abraão fala: precisamos manter a paz. Escolhe, Ló, para onde você quer ir. A escolha de Ló: olha para as campinas belas de Sodoma. Decide ir armando a sua tenda até lá. Abraão vai abrir mão do seu direito de escolher primeiro, para dar esse direito a Ló. Pode escolher. Ló escolhe as campinas de Sodoma e vai habitar lá. Eram campos férteis, mas terra de gente iníqua. Campos férteis, mas terra de gente perversa. Cuidado, porque nem tudo que é belo é essencialmente bom. Muito cuidado. E depois disso, quem vai aparecer de novo? Abraão. Deus. E diz: Abraão, olha agora a visão panorâmica da terra. E novamente o Senhor vai confirmar, dizendo: a ti e a teus descendentes eu darei a esta terra. Olha para as bandas do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque essa terra é tua. Percebe? Abraão dá o direito, Silvinho, de ele escolher. Abraão poderia escolher essa aqui. Só que Abraão é alguém que prefere manter a paz. Abraão não luta por um pedaço de terra. Abraão não luta por um pedaço de terra, porque ele não precisa disso. Porque ele sabe, quem tem a bênção não vive em briga por causa de terra. Ele tinha uma promessa. Então o que ele vai fazer? Pode escolher. Aonde eu for, eu sei quem está comigo e vai me abençoar. E vai me abençoar. E ali nos carvalhais de Manre, que era um lugar de grandes árvores e de raízes profundas, ele ergue um altar ao Senhor. Novamente ele ergue um altar.
dizendo: Senhor, eu sei que não está nada bem, mas eu confio em Ti. Aquele altar representava o altar da confiança. Senhor, eu confio em Ti. Aconteceu algo que eu não esperava. Aquele a qual eu tirei para vir comigo não está mais comigo, mas eu confio em Ti. Não são as circunstâncias que vão tirar a minha confiança, porque eu confio em Ti. Cadê você que confia no Senhor? Você que confia no Deus Todo-Poderoso. Você não precisa ficar brigando por coisa, por cadeira, por mesa, por terreno, por nada, porque você tem sobre a sua vida a bênção do Senhor. E quem tem a bênção do Senhor, aonde Ele coloca a planta do seu pé, aleluia, o Senhor abençoa. Oh meu Deus do céu, o Senhor prospera, o Senhor abre portas, o Senhor abre caminhos, Ele joga dificuldade por terra, porque além da bênção, Ele dá a sua presença e a sua aprovação, aleluia. Então antes de buscar por coisas, busque a aprovação do Todo-Poderoso, busque a bênção dEle, busque a direção dEle, confia nele, porque ainda que você não esteja entendendo nada, mas edifique o teu altar e diga: Senhor, eu confio em Ti. Cadê você que vai confiar no Senhor? Encerro aqui no último altar. Agora, a promessa se cumpriu. Isaac nasce. Agora Isaac está nos seus braços. O que Abraão faz? Faz um banquete. Percebe? O Senhor aparece e ele edifica um altar. Então ele parte para uma outra terra, edifica um altar. Após um conflito, e o seu sobrinho não está mais com ele, edifica um altar. O filho prometido nasce. Ele faz um banquete. Tem problema em levantar banquete? Não. O problema é viver no banquete e esquecer do altar. Não há problema em levantar banquete. O problema é você esquecer de estar, de edificar um altar. O problema não é o banquete. O problema é não ter altar. Aleluia. Os outros altares, como o primeiro e o segundo, era uma resposta ao que Deus havia feito. O terceiro é uma resposta à confiança que ele tinha, a sua fé no Senhor. E o quarto altar? Quem vai pedir para que ele vá para o altar? Não é uma vontade dele. Agora é Deus que vai aparecer para ele. E vai dizer, que não está aqui, vai pedir para ele dizer: Abraão, Abraão. Abraão, Abraão. Agora o sacrifício é o outro. Isaac está celebrando Isaac. Deixa eu dizer uma coisa para você rapidinho. Já vou terminar. Você chegou tarde, eu vou tarde. Escuta. O teu Isaac vai chegar. A promessa vai chegar. Mas quando a tua promessa chegar, não esqueça de levantar altar. O Senhor aparece para ele. Lá em Gênesis. Agora, 22. Abraão. Toma. Agora quem? O teu, repita comigo, teu filho. Digo, teu filho. Obrigado. O teu único filho, Isaac, a quem amas.
meu Deus, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. 3 minutos em si. Deus agora está pedindo Isaac. Imagina o coração de um pai. Imagina um coração de um pai. Para não evitar um conflito maior, ele não fala nada com a sua esposa. Ele chama então Isaac. Ele prepara a lenha, o cutelo, prepara tudo. E começam a partir para Moriá. Começam a partir ao altar. O coração de Abraão despedaçado. Porque agora é diferente. Sonaria bem, é diferente. Abraão sai disposto a sacrificar o seu filho. Porque Deus havia o chamado. Ao chegar no lugar, ele diz: nós vamos ali adorar e voltaremos. Ele cria que o Senhor era poderoso, para que mesmo em que ele imolasse o teu filho, o Senhor o ressuscitasse e o devolvesse. Só que Abraão já estava disposto a sacrificá-lo. Abraão, no seu coração, Isaac já estava imolado na cidade. E aquilo foi o suficiente. E quando ele está disposto, quando ele levanta a sua mão, o anjo grita dos céus: não faça tal coisa. Porque na verdade o Senhor não queria Isaac. Na verdade, deixa eu trazer para o português aqui, era somente um pretexto para trazer de novo Abraão ao altar. Então tem coisas que Deus permite na nossa vida, é somente um pretexto para nos fazer, de volta. Eu entendo isso. Tem coisas que são só um pretexto para nos trazer de volta, boca no pó. O problema é que agora você está muito autossuficiente, você não precisa mais de Deus. Quando você estava passando pela moenda, pelo vale da sombra da morte, todas as campanhas você fazia. Sem pedir para fazer campanha, você fazia campanha. Você estava em todos os trabalhos da igreja. Você orava sem cessar. Você era um leitor fiel da Bíblia. Agora que você já tem o teu Isaac, você não é mais tão compromissado assim. Aí o Senhor, tão misericordioso, permite com que algumas coisas aconteçam. Para quê? Para nos trazer de volta ao altar. Para nos trazer de volta ao altar. O Senhor está chamando pessoas de volta ao altar nessa noite. Deus te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que Ele está chamando você de novo de volta ao altar. De volta ao lugar onde você entrega o teu melhor para Ele. De volta ao lugar que você adora com todas as tuas forças a Ele. Harabassu e andará. Hoje é noite de sair daqui disposto a voltar ao lugar do altar. Quantos querem? Só que nesse altar de Moriá você deixa o teu melhor. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Chega de entregar qualquer coisa. Chega de se entregar pela metade por alguém que se deu por inteiro na cruz do Calvário por você. Chega de entregar qualquer coisa ao Senhor. Agora nos entregamos pela metade. Nosso compromisso já não é mais o mesmo. A gente já não chega no horário. A gente é tão relaxado. Se eu for perguntar aqui, eu trabalho, não venho, mas missionário. Teve pessoas que no começo do ano, agora eu vou fazer um compromisso com Deus de vir às consagrações. Parou. Tem o nome de pessoas de presença em que eu oro todo dia por elas. Parou de vir na escola bíblica.
Isaac que está entregando. Ia trazer uma outra mensagem, mas o Senhor colocou no meu coração para trazer essa mensagem. A gente precisa voltar a entregar o nosso melhor. Meu Deus do céu. A voltar a entregar o nosso melhor. O Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando pessoas aqui ao lugar do encontro. E você não pode sair daqui nessa noite sem deixar o teu Isaac diante do altar do Senhor.